Pastorente, amém? Amém. Pode chamar o Senhor sempre em nome de Jesus. Está ouvindo? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, no capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler uma passagem bem conhecida que está a partir do versículo de número 10. Lucas 13, do 10 até o verso de número 17. E a epígrafe, o título dessa porção, diz assim para nós: a cura de uma mulher encurvada, ou em outras traduções, de uma mulher paralítica. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim esse texto: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás não tinha preso? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E você diz amém. Amém. O Senhor me incomodava com essa palavra durante essa semana, e hoje me incomodou novamente muito forte sobre esse texto. E é uma palavra muito conhecida, e a pregação dessa noite é muito simples, ela é muito simples no seu coração, mas Deus tem algo que Ele quer nos alertar. E à medida que esse culto foi iniciando, desde a leitura da palavra inicial, passando pelos louvores, pela ministração da nossa pastora Renata, de todos os irmãos, enfim, todos os momentos do culto, o Senhor foi confirmando a mensagem que Ele colocou no meu coração, porque o mesmo Espírito que usa os irmãos que estão na banda, as irmãs do manancial, quem vem aqui trazer uma palavra, quem está na direção do culto e quem usa o pregador, é o mesmo Espírito que está falando com você. E talvez eu cheguei aqui e eu olhando para você, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, a sua causa, mas o Senhor que te trouxe aqui, Ele conhece, e Ele tem uma palavra para o teu coração. Amém? E o que esse texto nos conta? De maneira muito simples, Jesus, Ele era um rabino, Ele era um mestre, e os mestres, eles ensinavam nas sinagogas. A sinagoga era o local da reunião do povo de Israel para o estudo da palavra. Havia um templo onde eram feitas as celebrações, onde ocorriam as festas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, todas as festas eram celebradas no templo. Mas como o templo só ficava em Jerusalém, era longe para se deslocar até o templo, havia uma sinagoga, como se fossem as filiais, as pequenas igrejas, para que o povo pudesse se reunir e estudar a palavra. Por que Deus teve este cuidado em dar o povo dessa maneira? Porque tem pessoa que acha que consegue adorar somente estando em casa.
Outro acha, não, mas eu vejo pela internet. Não, mas eu vi um louvor aqui, eu já cantei. Não, mas eu já vi um pregador aqui, já recebi a palavra. Não, mas eu já li na minha casa. Existe um momento de você adorar na sua casa. Existe um momento de você ler a palavra na sua casa. Mas Deus tem alegria e prazer em ver o povo reunido, assim como nós estamos hoje, para poder receber a palavra do Senhor. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Você pode não entender. Às vezes você sai da tua casa e vem para a igreja e pode parecer que não aconteceu nada. Mas há um mistério muito grande que acontece quando o povo de Deus se reúne. Há um mistério tremendo, há uma bênção que é ordenada, que é liberada quando o povo de Deus se reúne. Eu queria que nessa noite você pegasse na mão desse irmão do seu lado, na mão dessa irmã do seu lado, e diz assim: é muito bom estar aqui do seu lado nessa noite. Fala assim para ele: ainda bem que você veio aqui nessa noite, ainda bem que você veio nesse lugar, porque o Senhor, Ele nos trouxe aqui para operar coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas especiais. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas nas sinagogas havia algumas questões, porque a gente tem que lembrar que a Bíblia foi um livro escrito, ela conta uma história aqui nesse episódio de 2000 anos atrás, faz muito tempo, e a sociedade era muito diferente da sociedade de hoje. Naquela sociedade, que era uma sociedade patriarcal, em que os homens tinham muito mais influência, as mulheres muitas vezes eram colocadas no segundo plano. Para você ter uma ideia, o judeu, o homem, ele fazia uma oração pela manhã que dizia assim: graças te dou, Senhor, por não ter nascido um cão, por não ter nascido um gentil e por não ter nascido mulher. Porque para o judeu a mulher não tinha muito valor. Era assim que os homens daquela época viam as mulheres. Ainda bem que isso mudou, né? Glória a Deus. Tem culto aqui na nossa igreja, pastor, pessoal, que é a mulher que dirige, as mulheres louvam, as mulheres ministram ofertas, as mulheres pregam, tem mulher tocando, tem mulher pregando, e está sempre pensando por quê, irmão? Porque Deus não está se importando com isso. Ele usa homem, Ele usa mulher, Ele usa o rico, Ele usa o pobre, Ele usa o branco, Ele usa o negro, Ele usa o oriental. Deus não faz acepção de pessoas pela aparência. Os homens muitas vezes desprezam, criam ali conceitos, mas o Senhor, Ele usa a todo aquele e aquela que quebranta o coração diante dele. E se você tem o coração quebrantado diante dele, Ele já manda te dizer: se prepara aí, porque eu vou te usar. Você pode ser jovem, pode ser mulher, pode ser homem, não importa, o Senhor quer usar a tua vida. Mas naquela época não era assim. E dentro das sinagogas, para você ter uma ideia, vamos imaginar que a sinagoga fosse esse templo aqui, ele era diferente. Porque as sinagogas, em regra, elas eram no formato redondo. E a pessoa que ministrava, quem estava na direção do culto, ficava no centro. E havia pessoas em todo lugar da casa, como se fosse um estádio de futebol. Mais ou menos assim, para você entender. Podia ser grande ou pequeno, mas era geralmente nesse formato. E aí, nessa nave do templo, ficavam somente os homens. As mulheres não podiam ficar na nave do templo na sinagoga. E onde as mulheres ficavam? Elas ficavam numa ala separada. Então eles faziam ali um espaço redondo e faziam ao lado como se fosse um puxadinho, um quartinho. E naquele espaço separado ficavam as mulheres que iam. Porque muitas mulheres não iam, ficavam nas suas casas e os maridos ouviam a palavra e traziam para ela em casa: hoje vai pregar tal coisa, hoje vai louvar tal canto. E ele ensinava para ela em casa, mas as mulheres que iam ficavam nesse espaço separado, à parte. E em algumas sinagogas das mais tradicionais, ortodoxas mesmo, eles construíam como se fosse uma divisória, assim, uma divisória, uma parede, toda cheia de furinhos. E as mulheres ficavam nesse espaço, fechadas por uma parede. E elas nem podiam ver quem estava pregando, nem que o pregador podia ver quem estava lá. Elas apenas ouviam pelos buraquinhos o som da voz do pregador. Olha para você ver como que é. Meu Deus. Cutuca uma irmã e fala assim: ó, dá glória a Deus que melhorou essa irmã. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe o Senhor em todo tempo. Irmão, se hoje
As mulheres tiveram que ficar num espaço separado dos homens, a nave vai ficar vazia, vai ter só um quartinho cheio. Porque a maior parte das igrejas tem muito mais mulheres do que homens. Ficam alerta para os homens, hein? Vocês estão devagar demais. A mulherada está mandando ver. Fala, Deus. Mas voltando aqui, pessoal. As mulheres que iam ficavam nesse espaço separado. E eles geralmente se reuniam nas sinagogas no sábado, era o dia principal do ensino. E neste dia, neste sábado, Jesus estava naquela sinagoga para ensinar. Aí chegou a Jesus, o mestre, o rabino, ele começa ali a ministrar, a pregar a palavra. E no meio da sua pregação, Jesus vai observando o povo que estava reunido. E dentro do povo que estava reunido, apenas os homens estavam lá. Um pregador mais desatento só ia focar na multidão principal, quem estava ali, e não ia olhar para os cantos. Mas Jesus, ele enxerga a tudo e a todos. Aleluia, Deus. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Talvez você pense assim: eu fico sempre no canto, eu sou colocada de canto na minha família, na igreja eu estou no canto, lá na minha empresa ninguém me vê, eu fico no canto. Deus manda dizer assim: Ele está contemplando a sua vida. Às vezes você acha que o seu irmão é mais importante para você que a sua mãe. Mas minha mãe só dá valor para o meu irmão, para minha irmã não me vê. É porque na escola todo mundo só vê, os outros não me vê. Dentro da igreja ninguém me vê. O Senhor manda dizer: Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Pode a sociedade ter te colocado de canto, podem as pessoas terem te colocado de lado, mas Ele está vendo e contemplando a sua vida, porque Ele vê a tudo e Ele vê a todos, e Ele está vendo você nessa noite. E Jesus pregou, mas o olhar dele estava voltado para uma mulher ali no canto. E era uma mulher que tinha uma característica física específica. Ela tinha uma enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. Alguns estudiosos dizem que ela não nasceu assim. Isso não era algo de nascença. Que provavelmente ela sofreu alguma espécie de acidente, e como a medicina naquela época não era desenvolvida como hoje, talvez tenha alguma fratura na coluna e por causa disso ela ficou com essa deformidade, ou que fosse algum tipo de escoliose muito grave, algum tipo de enfermidade que ela foi encurvando. E ela andava bastante encurvada. Só que veja só, e preste atenção comigo, porque é aqui que eu começo a pregar para você nessa noite. Ela andava encurvada, mas ela andava. Aleluia. Ela estava encurvada? Estava. Ela tinha uma limitação? Tinha. Era fácil para ela se deslocar para cima e para baixo? Com certeza não, mas ela se deslocava. Aleluia. Ela estava na sinagoga, e o texto em nenhum momento nos diz, e nem aponta, que ela foi com alguém, ou que alguém teve que levar ela, porque tinha um paralítico que não podia andar. Os 4 amigos levaram ele, carregaram ele até lá. Ninguém disse que alguém carregaram essa mulher até a igreja. Aquele coxo que ficava na porta do templo dizia, e todos os dias alguém o levava e o deixavam à porta do templo. Tinha algumas pessoas que eram carregadas, ela não era carregada, ela ia sozinha, ela ia andando, ela ia caminhando. E o fato dela ir sozinha, estando nessa condição, nos faz pensar e entender que provavelmente ela não era casada, ou talvez ela já fosse uma mulher viúva, não tinha seu marido, e ela também não devia ter filhos, porque se ela tivesse algum homem na família, o normal era que esse homem a acompanhasse, andasse junto com ela. Então ela talvez não tinha filho, provavelmente não tinha marido, não tinha familiar, estava sozinha, e mesmo com essa limitação, ela continuava andando, e ela estava dentro da sinagoga naquela noite. Aleluia. Cutuca o irmão aí e fala assim para ele: às vezes a gente coloca tanta dificuldade, né? Fala, Deus. Aleluia, Deus. Deus de Deus. Essa mulher tinha uma limitação muito grande. Ela
Ela tinha uma dificuldade muito grande, mas ela ia na sinagoga mesmo assim. Aleluia, Jesus. E estando ali, no lugar onde Jesus estava, Jesus viu a vida dela ali dentro. Só que, veja comigo, ela estava sofrendo desse mal fazia 18 anos. Meu Deus! E aqui está um mistério para você. Na língua hebraica, a mesma palavra usada para expressar 18 é uma palavra usada para expressar vida. Para o hebreu, para o judeu, o número 18 é um número que representa vida. Então, quando eles vão fazer, por exemplo, vão dar doações ou vão dar presentes, eles costumam dar, por exemplo, em dinheiro, eles dão múltiplos de 18. Quer dizer, que você use isso e que isso mude a sua vida, que isso transforme a sua vida. E o número 18 está associado à vida. Então, quando nós vemos uma mulher que há 18 anos padecer essa enfermidade, nos dá a entender que durante toda uma vida, simbolicamente, ela passou por isso. Ela devia ter mais do que isso de idade, mas a representação, a simbologia espiritual era que a vida toda ela passou sofrendo desse mal, dessa limitação. E ela possivelmente frequentava essa sinagoga todos os sábados. Ela estava lá, ela ia, ela entrava, ela saía, ela ia, ela entrava, ela saía. Só que as pessoas não viam mais ela, não prestavam mais atenção, porque aqui é que é o ponto interessante para nós. Ela tinha um problema? Tinha. O problema era grave? Era. Mas mesmo tendo problema, ela continuava andando, ela continuava indo para casa, ela continuava trabalhando, continuava se sustentando, continuava se cuidando, continuava indo na igreja. E porque ela fazia isso, as pessoas deviam pensar assim: tá tudo bem, ela consegue andar, ela é encurvada, ela é, mas ela consegue ir na igreja, ela é encurvada, mas ela consegue cuidar da casa, ela é encurvada, mas ela consegue vir aqui para o culto, então está tudo bem. Mas Deus manda dizer assim: Ele conhece a tua vida, o teu coração, a tua situação, e Ele sabe que talvez hoje você entrou aqui e que não está tudo bem. Não é porque você veio até aqui que está tudo bem, não é porque você levantou cedo para trabalhar que está tudo bem, não é porque você pegou o microfone para cantar que está tudo bem, não é porque você está tocando aqui que está tudo bem, não é porque você dirige um culto que está tudo bem, não é porque você sai da sua casa, da sua família que está tudo bem. Deus manda dizer: Ele conhece o teu coração, Ele sabe o peso que você está enfrentando, Ele sabe a pressão que você está enfrentando, e Ele manda te dizer assim: eu te trouxe aqui hoje para te dizer que eu quero fazer uma obra, e uma obra completa sobre a sua vida. Você tem caminhado, você tem andado, você tem se esforçado, mas tem curvado, está pela metade, está andando não da maneira como Deus quer. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer entrar, Ele quer agir, Ele quer operar, Ele quer mudar essa história para te colocar em uma posição de viver a vitória completa. Pastor, eu não entendi. Vou explicar. Vou dar um exemplo simples para você, irmão. Às vezes uma pessoa tem uma enfermidade muito grave, muito grave. Se eu estou com uma enfermidade, dá um exemplo, tá? Estou com câncer. As pessoas se sensibilizam e falam assim: nossa, fulano, coitado, dela. Porque todo mundo sabe que é uma doença grave. E aí todo mundo se sensibiliza: olha, vamos orar, olha, vamos visitar, vamos lá acompanhar a pessoa. E está certo, tem que fazer isso mesmo, está certo. Mas às vezes uma outra pessoa falou: estou com uma outra doença, mas eu estou com, sei, uma hepatite. Você fala: isso aí é tranquilo. Você toma um remédio, não, 3 meses, aí tá bom, sarou. Só que para aquela pessoa, aquela doença está prejudicando muito ela, está limitando ela muito. Mas às vezes aquilo não impacta os outros. E as pessoas começam a olhar e falam assim: mas eu estou todo dia aqui, ela vem, trabalha, vem para o culto, sai do culto, está cantando, está isso, então está tudo bem. As pessoas não conhecem o que você passa, e às vezes elas passam a normalizar a situação que você está vivendo, porque você, pela sua força, por ser um homem guerreiro, uma mulher guerreira, não se deixa bater, não ficou em cima de uma cama, um problema. Às vezes você perdeu, fechou uma porta de emprego, você não
fica se lamentando, chorando para todo mundo. Você sai ali, está procurando, está correndo atrás, mas só você sabe a pressão que você está passando, a cobrança, ali o sentimento, às vezes de fracasso, de derrota. Mas você chega na igreja, vem aqui, põe o seu sorriso, põe o seu terno, põe sua saia, vem aqui louvar, adorar. As pessoas olham e acham que está tudo bem, mas o Senhor manda dizer assim: eu estou contemplando e eu estou vendo que você está encurvado, eu estou vendo que você não está como deveria estar. Eu já vi você brilhar um dia e esse brilho foi apagando. Eu já vi você de cabeça erguida, andando, adorando. Hoje eu vejo você de cabeça baixa, olhando para baixo, olhando para o chão, e ninguém sabe a causa, ninguém entende o motivo. Mas eu, o Senhor, estou vendo, eu, o Senhor, estou contemplando, eu, o Senhor, conheço a situação, e eu, o Senhor, mando dizer: hoje eu te trouxe aqui para restaurar a sua vida por completo. Você pode ter entrado encurvado, mas não vai sair daqui encurvado. Pode ter entrado aqui de cabeça baixa, mas não vai sair da maneira como você entrou, porque o Senhor tem cura e tem restauração para a sua vida. O nosso adversário, ele é perito, é especialista em criar situações para tentar nos abater. Você sabia? Eu já disse isso várias vezes. Eu sou crente há muitos anos, faz muito tempo. Já tenho aí 26 de caminhada, 27 anos da caminhada de Deus. E antes, lá no passado, quando alguém se convertia, a gente percebia que o inimigo ele trabalhava de uma maneira muito forte para arrancar a pessoa da igreja. Você não pode ficar na igreja, não pode ficar na igreja, não pode ficar, para tirar. Hoje Satanás não faz mais isso. Ele mudou a estratégia dele. Sabe o que ele faz? Ele deixa a pessoa encurvada, deixa a pessoa meio morta dentro da igreja. Aí a pessoa continua indo. Ela acha que ela é cristã, ela acha que ela é crente, e ela começa a achar, ela mesma começa a achar que está tudo bem. Ela anda encurvada, mas já faz tanto tempo que ela está encurvada, que ela começa a achar que é normal. Ela começa a achar que ela entrar no culto, entrar aqui, sentar aqui, ouvir os louvores, receber a palavra e não sentir nada. Ela não sente nada, ela vai embora da maneira como ela entrou. Ela começa a achar que é normal, começa a achar que é só culpa do pregador, que é culpa dos levitas, que é culpa do irmão que ora. Mas não, você não pode se conformar e entrar na presença do Senhor e sair da mesma maneira. Você não pode se conformar em viver a mesma situação. Faz 15 anos que eu estou desempregado. Como 15 anos desempregado? Não pode aceitar uma situação. Todo mundo passa por fases difíceis, mas a palavra fala: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, porque o Senhor vira a história, o Senhor muda o quadro da história, Ele transforma, Ele abre porta. Ai, pastor, eu estou há 10 anos na igreja, nunca aconteceu nada, nunca me deram uma oportunidade, eu nunca consegui sentir, nunca fui batizado com o Espírito Santo. A gente começa a achar que é normal estar na igreja, não falar em línguas, não ter dons, não trabalhar na obra. A gente começa a achar que é normal ter um casamento fracassado, começa a achar que é normal viver uma vida financeira miserável. A gente começa a achar que é normal, vai normalizando os problemas, mas Deus manda dizer: não é o inimigo que faz pressão, te encurva para você andar de cabeça baixa, entrar na igreja com vergonha, entrar na igreja ali de cabeça baixa. E o Senhor manda dizer: hoje eu te trouxe aqui para você levantar a cabeça, eu te colocar de pé. Eu estou dizendo para você: não é normal, não normalize passar 18 anos na mesma situação. O Jesus que nós estamos pregando, Ele te encontra hoje, e hoje Ele vai fazer algo. A gente começa a normalizar, irmãos. Essa mulher já estava acostumada a ser encurvada. Faz 18 anos. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Olha aí, Jesus. Você pode estar em um momento difícil, mas isso não define a sua vida. Aleluia. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não chamou ninguém para andar encurvado. Deus nos chamou para estar de cabeça erguida na presença dEle. Aleluia. Só que nós começamos a normalizar as situações. Não, sempre foi assim. Minha vida sempre foi assim.
A vida da minha família é assim, estou passando aqui por um processo do casamento, vai terminar, porque na minha família todo mundo divorcia mesmo. Meu pai e minha mãe divorciaram, meu avô e minha avó divorciaram, meu bisavô. Está na hora de você quebrar esse ciclo na sua vida. Pode ser que por 18 anos, ou por 50 anos, ou por 180, não me importa, o inimigo tenha operado na vida da sua filha, na vida da sua família, mas hoje o Senhor quer quebrar esse ciclo, quer tirar alguém que está encurvado e colocar de pé, de cabeça erguida, para começar a viver uma nova. Sabe o que o inimigo faz? Ele trabalha para criar situações de problema e de pecado. Aí quando a pessoa ela cai no pecado, ou a pessoa se enrola com problemas, e ela está dentro da igreja, ela começa a se sentir desconfortável e envergonhada com aquilo. E eu posso falar um negócio? Se a pessoa que pecou, ou a pessoa que está passando por um momento difícil, ela ficar envergonhada, ainda bem por isso. Porque o problema é quando a pessoa não sente. Quando a pessoa acha que está tudo bem, aí é pior. Mas quando a pessoa sente envergonhada, é normal sentir. Só que você não pode se acostumar com isso. E aí a pessoa acostuma e fala assim, é assim mesmo, eu não consigo me livrar disso. Eu já mudei nessa área, mudei nessa, mas aqui, isso aqui é uma fraqueza minha, isso aqui eu não consigo. Essa área, nas outras áreas aconteceu, mudou, mas essa aqui, é prova mesmo, é assim mesmo. E a gente vai se acostumando. Só que ao mesmo tempo que a gente se acostuma, a gente continua sentindo vergonha. Aí você vê um irmão que conta uma bênção, o irmão conta um testemunho, e aí você compara com a sua vida e fala assim, nossa, o irmão está recebendo a porta e eu não estou aqui ainda. Nossa, o casamento do outro já foi restaurado, mas o meu continua nessa mesma situação. O irmão chegou, faz 6 meses na igreja, já é obreiro, já está tocando, está fazendo, e eu continuo aqui, não aconteceu nada. E aí o inimigo começa a lançar sobre você um peso, e você vai se sentindo constrangido, constrangida, envergonhado. E o peso dessa situação vai nos encurvar. Meu Deus! E quem está encurvado só consegue olhar. Olha aí, pai, revela. Quando a gente começa a ficar encurvado pelo peso dos problemas, pelo peso da culpa, pelo peso das frustrações, pelo peso da ansiedade, a gente vai ficando encurvado, pesado, e olhando para baixo. Sabe o que significa olhar para baixo? É focar somente aqui nas coisas da terra. Posso te falar? Eu conheço gente que está passando por algum problema. Vou dar um exemplo. A pessoa está com uma enfermidade, aí a pessoa ainda aqui na igreja, aí ela vem no culto de quinta, porque no domingo não tem oração com imposto de mão, mas na quinta tem. Aí ela vem na quinta, ora pela enfermidade, aí a gente ora pela enfermidade, aí ela sai do culto aqui, aí ela vai no outro culto, aí ela vai no outro, aí ora pela enfermidade, ela tem um profeta lá que ele vai lá orar, e a pessoa começa a correr atrás disso. Porque tudo na vida dela, ela olha, ela só consegue enxergar uma coisa: o tamanho do. E ela começa a olhar o problema, e enxergar o problema, e ver o problema, e fica no foco naquele problema. Porque é enfermidade, é o casamento, é a dívida, e a pessoa fica olhando só para aquilo. E quando você coloca os olhos em alguma outra coisa, quando você coloca os olhos no vento e tira os olhos de Jesus, você cai. O que a história nos conta? Jesus olha para Pedro, e a pastora Simara também falou sobre isso esses dias. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu estou aqui andando sobre as águas e eu sou Jesus. Ele fala assim: não, fantasma não. Ele fala: não, eu sou Jesus. Se você não crê, vem aqui ter comigo. E Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas. E ele começa a andar, Só que em algum momento o vento sopra. E quando o vento sopra, Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no vento, coloca os olhos no problema, coloca os olhos na dificuldade. Quando isso acontece, Pedro afunda, Pedro vai para baixo, Pedro abaixa a cabeça, Pedro cai. Sabe por quê? Porque a gente tira o foco do alto e coloca o foco embaixo. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, porque é do alto do monte que vem a solução para o meu problema, que vem o meu socorro, que vem a minha ajuda. A minha ajuda não vem de baixo, a minha ajuda não vem da terra, a minha ajuda vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. E o Senhor, Ele está no alto, mas o inimigo quer que você olhe para baixo.
terra, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou levantar a tua cabeça, eu vou te desencurvar. Você vai voltar a olhar para o alto, vai voltar a olhar para as coisas espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. O inimigo quer que a gente olhe só para as coisas da terra. Quando você está tudo bem, está trabalhando, está com saúde, a família vai bem, a gente consegue chegar no culto e tranquilo, vou entrar no clima do espiritual. Mas quando a gente está com um problema muito grande, a gente só consegue pensar naquilo. E a gente chega só pensando: preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, preciso fazer isso. E tira os olhos do alto e coloca os olhos só nas coisas de baixo. É isso que o inimigo quer fazer com você. Olha para alguém, fala assim: Deus vai te despertar nessa noite. Você vai voltar a ser espiritual. Você vai voltar a brilhar com a luz de Deus no seu rosto. Você vai voltar a ter a alegria de estar na casa do Senhor. Vir para a igreja vai deixar de ser um peso, vai deixar de ser um fardo, vai deixar de doer tudo. Você vai ter alegria, porque vai estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você vai voltar aqui, vai ouvir o louvor, vai sentir aquele arrepio de novo no seu coração, vai sentir vontade de chorar, vai sentir vontade de aplaudir. Eu profetizo que tem irmãos aqui que é tão difícil arrancar um glória a Deus e você tem que pedir: ó irmão, glorifica, ó irmão, dá aleluia. Mas o Senhor hoje vai soltar tua língua, vai soltar tua boca, você vai voltar a glorificar, a dar aleluia, a orar, a clamar. Jesus vai te desencurvar nessa noite. Ele vai te endireitar para você voltar a conseguir olhar para cima, a conseguir olhar para as coisas espirituais de novo. Eu vou encerrar aqui. E a outra coisa que ele faz, e eu já falei disso, mas eu quero reforçar esse ponto, é tentar colocar em nós um sentimento de constrangimento e de vergonha. E quando ele nos faz sentir assim, você entra na igreja, quando vem e quer ficar escondidinho assim no canto. Quem é que já foi na escola? Quem já foi na escola? Levanta a mão. Faz tempo, né? Aí sabe quando a professora começa a explicar? Estou explicando aqui. Deixa eu ver quem pode me ajudar a responder essa pergunta. Aí ela olha para a classe, o que o aluno faz? É assim ou não é? O cara pega assim o livro e fala assim. Tem gente que faz isso dentro da igreja. Deus começa a passar assim olhando, e quando ele está olhando, fala assim: quem que eu vou chamar, irmão? O inimigo vai nos encurvar, vai fazer assim: você não é digno de subir lá para poder cantar, você não é digno de participar do grupo de jovens. Quem é você para estar no grupo das guerreiras de Deus? Você não é guerreira, coisa nenhuma. Quem é você para ser um obreiro da casa do Senhor? Imagina, você é uma vergonha. Ele começa a lançar isso sobre nós, e aí a gente vai encurvando, vai murchando. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão, você está meio murcho hoje. Murcho, assim, está murchando. Aleluia. É isso que o inimigo quer para nós. Ele quer te envergonhar. O inimigo quer ficar apontando os seus erros, as suas falhas, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você fez não deveria ter feito. Essa é a má notícia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia, Deus. Se você crê nessa noite, Jesus te perdoa, te limpa, te purifica, te restaura, te renova. Ele apaga
Tem pessoas que estão entrando dentro da igreja e estão espiritualmente encurvadas, murchas, apagadas, sem brilho, com vergonha, e não foi nem por coisa que você fez. Ah, porque meu marido fez isso, porque meu filho é assim, porque o outro, meu filho não se converteu, e a mãe entra aqui com vergonha, o pai entra com vergonha, ou o jovem entra com seus pais, olha que meu pai fez, meu pai bebe, a minha mãe tem esse vício, esse comportamento, por comportamentos dos outros. Tem pessoas que entram sentindo peso por causa do comportamento dos outros. Deus manda dizer assim: olha para você, para a sua caminhada, não pega o peso dos outros sobre você, porque esse peso está te encurvando. Você está andando encurvado de cabeça baixa, querendo ser envergonhado. O inimigo está tentando colocar esse peso sobre você, mas o Senhor manda te dizer: eu estou tirando esse peso nessa noite, que estava te encurvando, para te colocar de pé. E eu mando dizer assim: entrega essa pessoa, entrega essa situação nas minhas mãos, porque eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou purificar, eu vou transformar, eu vou fazer obra, e o meu nome será glorificado. Glória a Deus. Jesus, e agora eu vou encerrar isso. Ele olha no culto e vê aquela mulher no culto. Ninguém mais reparava nela. Já fazia tanto tempo que ela estava assim, já era normal para todo mundo. Jesus então falou assim: mulher, você não é? Ela falou: eu? Não sei isso. E aí Jesus manda ela vir. Te pergunto, Jesus podia ter curado ela ali onde ela estava lá no fundo? Podia ou não podia? Mas por que Jesus fez ela vir aqui? Porque Jesus queria que ela fosse vista. Aleluia. Porque ninguém estava mais vendo ela. Jesus queria que as pessoas vissem. Jesus queria que as pessoas vissem como ela estava, como ela chegou. Porque aquelas mesmas pessoas iam ver como ela ia ficar depois dessa. Mas quando eu dizer assim, não. As pessoas sabem como vocês estão, as pessoas podem ver o seu problema, mas elas também vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Essa palavra é profética nessa noite, e é para quem crê. Imagina ela levantando e vindo a sua mulher encurvada. Talvez algumas pessoas riam e falam: nossa, essa mulher, ela ainda está aí, ela continua vindo, ela não parou, não desistiu. O que será que vai acontecer? O que Jesus vai falar para ela? Jesus não traz. Jesus tinha pregado há muito tempo, só que a palavra que Jesus pregou até podia ter tocado no coração dela, mas não foi suficiente para desentortar, para colocar ela de pé. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que já estão num estado tão para baixo que só a pregação não ajuda, não resolve mais. Às vezes a pessoa precisa de um toque diferente. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoa que precisa, não só do pastor Rafael gritando aqui em cima do púlpito, mas ela precisa de um abraço de você que está sentado aí do lado dele. Às vezes ele precisa, na hora que você vira assim para falar: ah, pastor mandou falar, como você pega na mão assim, olha e fala assim: olha, fulano, Deus vai te dar vitória, vai dar certo. E essas palavras, esse toque, esse abraço, é o poder, irmão. Há uma unção sobre a sua vida quando você abraça, quando você dá uma perda de mão, quando você pode não entender, mas há uma unção diferenciada que é liberada no toque do homem de Deus e da mulher de Deus. Há poder sobre as suas mãos, há fogo nas suas mãos, há unção nas suas mãos. Quando você toca, quando você abraça, quando você coloca as mãos, quando você diz que está tudo bem, o Senhor vai usar a tua vida cada vez mais para complementar o que a palavra já fala. A mulher veio, Jesus toca, ela é endireitada. Sabe o que acontece? Os religiosos começam a questionar: 6 dias é possível fazer curas, trabalhos, mas bem no sábado, que é o dia em que a cura é proibida, o Senhor foi curar bem nesse dia. E Jesus responde para eles assim:
Vocês, cada um de vocês, quando tem os seus animais lá no estábulo, lá no curral, vocês sabem que pela lei vocês não podem encher o coxo deles de água para eles beberem água no sábado, sabe? Sabemos. Então tem algumas pessoas que colocam água no dia anterior. Só que como é muito seco naquela região, tem muita areia, muito vento com pó, a água ia ficar totalmente suja de um dia para o outro. Então, qual a estratégia que eles usavam? Como eles não podiam carregar a água no sábado para colocar sobre o coxo de água, porque seria um trabalho, eles não podiam fazer trabalho no dia de sábado, eles iam, desamarravam os animais e levavam os animais até perto de onde havia uma fonte de água, um rio, um poço, alguma coisa, aí soltavam o animal, só soltei você aqui, eu só desamarrei, quem bebeu foi ele, não fui eu que dei água para ele, eu só trouxe ele aqui e foi ele que bebeu. E assim, quando eles faziam isso, eles estavam cumprindo a lei, não estavam desrespeitando a lei, mas ao mesmo tempo estavam cuidando do seu animal. E aí Jesus falou assim: vocês se preocupam em soltar um animal que está preso, para que ele possa tomar água e saciar sua sede. E eu não vou me preocupar em desamarrar os laços que o inimigo usou para prender essa mulher aqui. Deus da glória. Há pessoas que estão presas por laços do inimigo, irmão. Tem pessoa que a vida dela não anda, porque o inimigo prendeu o laço. E a pessoa tenta andar, está como preso. A vida financeira está presa, a vida sentimental está presa, a vida espiritual está presa. Mas aquele que desata laços de nós é esse aqui nessa ele vai desatar, ele já está soltando essas cordas, esses laços, essas correntes, e você vai voltar a caminhar, você vai voltar a beber água limpa, e você vai voltar a andar, as coisas vão voltar a acontecer, vai voltar a fluir, o que estava parado, estacionado, vai voltar a fluir, porque o Senhor está liberando nesta noite, e aquele que crê, aquela que crê, levanta a mão aí para receber essa palavra profética. Já foi ministrado na quinta-feira, que esse ano de testemunho, e eu reforço sobre a sua vida, o testemunho de Deus.